Este é um programa que nós começámos aqui nos estúdios Vítor Corden há 4 anos atrás e que tem sido um laboratório de experimentação na área da criação musical, em articulação com outras áreas. Muitas vezes os compositores e os jovens compositores não são exceção, veem-se um bocadinho circunscritos àquela esfera da música de concerto, da sala de concerto, ou seja, quando escrevem para coro, para música de câmara, orquestra, e perdem às vezes o contacto com todo o outro mundo que há cá fora e que envolve o teatro, envolve a dança, envolve a imagem em movimento e por aí fora. Então, quando este projeto foi criado e o Rui Lopes Graça o centrou aqui nestes estúdios Vítor Corden, que são um espaço magnífico, como se vê aqui para este estúdio onde nós estamos, o que nós temos feito é, em cada ano, escolhemos 3 compositores que estão a dar os primeiros passos, já não são propriamente principiantes, no sentido de muitos deles já são finalistas ou acabaram há pouco tempo a sua licenciatura e, portanto, estão naquela fase intermédia entre o período académico e o começo de uma vida profissional. E em cada ano esses 3 jovens compositores vêm para aqui 3 vezes, em momentos diferentes do ano, trabalhar durante uma semana completa de uma forma muito intensa. Em cada semana nós lançamos desafios diferentes. Posso dar a título de exemplo, este ano, na primeira semana, estivemos a trabalhar com atores e com a Joana Craveiro, a dramaturga e a encenadora, e com alunos de teatro. Tínhamos os compositores, tínhamos os atores, tínhamos músicos também, a maior parte deles da Escola Superior de Música de Lisboa, mas não exclusivamente. E durante uma semana tivemos que criar exercícios do que é fazer música em colaboração com o teatro. Na segunda semana deste ano, o tema mudou para a imagem estática ou imagem em movimento, e durante uma semana tivemos a trabalhar isso, precisamente o escrever música ou criar música com relação com a imagem. E agora, esta semana, estamos a fazer o terceiro workshop do ano e que nos 4 anos tem sido sempre assim, terminamos sempre com dança. Aqui entram 3 jovens coreógrafos, normalmente, que fazem um paralelo com os 3 compositores. Para além dos músicos que temos, entram também alunos de dança, da Escola Superior de Dança, e durante uma semana também são lançados desafios coreográficos e de composição de música para esses estudos coreográficos. E portanto, tem sido um projeto absolutamente fantástico, porque eles são convidados mais do que a conseguirem aquela perfeição que normalmente se exige num contexto mais profissional, eles aqui são desafiados a falhar, a errar, a experimentar, a correr todos os riscos. Se corre bem, se corre mal, corre mal. E nesse contexto de enorme liberdade, a verdade é que têm surgido resultados absolutamente surpreendentes para todos nós, para quem está a coordenar os workshops e para quem está a fazer. Portanto, tem sido, grosso modo, este é o conceito e é o que tem acontecido de há 4 anos para cá. Aqui, mais do que assumirmos, tanto eu com a música, como o Vítor Hugo Pontes com os coreógrafos, ou a Joana Craveiro com os atores, mais do que nós estarmos preocupados em deixar uma marca nossa, a mentalidade é um bocadinho o contrário, é darmos liberdade para que eles encontrem a marca deles. Claro que, quer dizer, quanto mais não seja, porque eu acabo por ter também um papel a dizer na escolha dos compositores de cada ano. Normalmente eu, enquanto diretor musical deste projeto, escolho um compositor, a Escola Superior de Música de Lisboa recomenda outro e o Teatro Nacional de São Carlos recomenda outro. Tem sido esta a triangulação.
E, portanto, aí acabo por ter a marca, quanto mais não seja, no sentido que tenho alguma influência na escolha final dos nomes. Mas, no processo criativo propriamente dito, até porque muitas vezes, para se poder criar e ter espaço para pensar, etc., o que eu vou fazendo é, nós temos aqui estes 3 estúdios e estou cá os dias todos, não é? De manhã e tarde, e vou, um bocado como um agente infiltrado, vou entrando nos estúdios, vou observando o que está a acontecer, tento interferir o menos possível. Há sempre aqueles momentos, eu não diria de tensão, mas em que as pessoas sentem que estão a entrar num beco sem saída, e aí então é onde nós entramos, é quando nós percebemos que é preciso ajudar a resolver alguma coisa, ou porque temos experiência profissional de coisas que já fizemos e sabemos que qualquer coisa vai acontecer e podemos antecipar e evitar que aconteça, ou porque podemos, com essa experiência, sugerir coisas, não é? Mas eles são muito, muito independentes. Depois, no final de cada dia e de cada apresentação que nós vamos fazendo, apresentações dos resultados de cada workshop, ao fim de cada dia nós juntamos todos e conversamos muito sobre o que correu bem e o que correu mal, e aí também acaba por haver uma marca no sentido de a reflexão final sobre todo o processo acaba por ser partilhada, e eu obviamente contribuo com aquilo que posso dar também. Bom, é absolutamente extraordinário, e precisamente por aquilo que eu dizia há pouco, que é o momento em que o compositor pode sair daquele casulo em que só está a pensar em som, não é? Quer dizer, todos nós temos a tendência para observar as coisas um bocadinho em função daquilo que é a nossa predisposição, a nossa formação, não é? Eu estou sempre a ouvir as coisas, não é? Eu também tenho olhos, também as vejo, não é? Mas nunca consigo desligar o som, não é? Da mesma forma que o Victor Hugo, por exemplo, está sempre a ver, não é? E aquilo que é maravilhoso neste projeto é que as pessoas, e eu também, enquanto observador, não é? Enquanto olheiro que estou sempre aqui presente, acabamos por estimular e intensificar essa percepção do potencial dos cruzamentos das diferentes formas de ver, ouvir, ler, entender o processo criativo e o processo performativo, não é? Portanto, a maior valia que eu acho que todos nós tiramos é precisamente essa percepção de que as coisas muito legitimamente podem existir isoladas, não é? Quer dizer, quando um compositor escreve um quarteto de cordas, não tem necessariamente que estar a pensar em texto, em imagem, também pode, mas não tem que o fazer, não é? Agora, quando está a pensar em teatro, quando está a pensar em cinema, quando está a pensar em dança, é impossível fazer essa dissociação. E depois outra coisa muito importante, que é o facto de se trabalhar com outras pessoas. A noção de que por vezes é preciso ceder, outras vezes é preciso criar, não no sentido pejorativo, mas uma certa tensão, um certo conflito criativo em que os opostos, não é? E essa relação dialética entre pessoas com visões diferentes acaba por, mais do que ser um combate, acaba por ser um ponto de encontro, não é? E isso é extremamente estimulante. Eu devo dizer que no primeiro ano, quando iniciámos este projeto, estávamos todos um bocadinho céticos de como é que em tão pouco tempo poderíamos ter resultados, mesmo dizendo-lhes que havia essa liberdade toda para o erro, para falhar, etc. E desde a primeira edição que nós chegamos ao fim da semana e ficamos sempre surpreendidos com a quantidade de material de uma enorme qualidade que resultou desse trabalho. Aliás, é por isso é que este ano o Rui Lopes Crasso e os estúdios Victor Corden acabaram por fazer uma parceria com o Teatro Municipal São Luís para que nós consigamos também pôr fora deste contexto aquilo que é o resultado do trabalho desta semana, porque nos outros anos aconteceram coisas incríveis e só no último dia que nós fazíamos uma apresentação informal por convite para alguns amigos e profissionais, só essas pessoas é que podiam ver os resultados. E agora vamos levar isso para fora. Mas
para responder de uma forma um bocadinho mais focada à pergunta, por exemplo, esta semana, só para dar uma ideia, o que nós fizemos foi, no primeiro dia lançámos um desafio, no segundo dia vimos resultados. No terceiro dia lançámos um desafio completamente diferente, no quarto outros resultados. E depois no quinto, mesma coisa, e agora, ou seja, de 2 em 2 dias, a proposta é completamente diferente. Cada compositor acaba em cada par de dias por trabalhar com bailarinos diferentes, com músicos diferentes e com coreógrafos diferentes. E em estúdios diferentes também, não é? Portanto, acaba por haver uma circulação muito intensa dessa relação entre as várias pessoas e, ao mesmo tempo, tem que haver uma capacidade de chegar a resultados com uma enorme rapidez. Por exemplo, ontem chegámos aqui de manhã e o Vítor Hugo, na reunião que fizemos com os compositores e com os coreógrafos, disse-lhes, ok, o tema para hoje é a cave. Uma das divisões da casa vai ser a cave. E, de repente, eles tiveram que criar e de chegar a conclusões sobre qual era o percurso que cada um deles ia seguir entre compositor e coreógrafo de manhã, para à tarde começarem a montar, começar a compor música, começar a ensaiar, começar a coreografar, para hoje de manhã continuar a desenvolver-se isso, e hoje às 4 da tarde estamos todos a mostrar o resultado, independentemente de quão rápidos ou quão eficazes eles achem que tenham conseguido ser, não é? E, portanto, esse lado de puxar pela velocidade nos métodos de trabalho é muito curioso de ver, e é isso que vamos ver hoje também. Aí é uma dor de cabeça que felizmente esse problema é da Joana Craveiro. Precisamente porque como os momentos dos workshops são diferentes e abordam processos criativos diferentes em 3 fases, não é? Como eu disse há pouco, neste ano, teatro, imagem e dança. Os estúdios Victor Corden optaram por convidar depois uma pessoa que tivesse a capacidade de, por um lado, criar texto, mas também depois cozer estas pontas todas soltas, não é? E montar um espetáculo que esperamos nós vai ter alguma coerência e alguma unidade. Daí a Joana ter pensado nesta temática das geografias de uma casa, não é? E, portanto, essa tem sido a temática toda em que nós centramos o nosso trabalho ao longo deste ano, não é? Tanto na parte do teatro como na parte da imagem e agora da dança, estamos a fazer variações sobre essa ideia de casa e as várias divisões e as nossas relações com os vários espaços da casa e as nossas relações entre nós dentro dos vários espaços da casa. E, portanto, os textos que a Joana, entretanto, foi escrevendo vão resultar, então, na dramaturgia que ela está a construir. Ela tem estado sempre presente a ver os resultados dos 3 workshops e a partir de junho começamos a juntar. Portanto, ela vai deitar fora muita coisa, porque é impossível, senão ficava um espetáculo de 10 horas, não é? Vai deitar fora muita coisa, vai aproveitar outras e vai reconstruir tudo aquilo que nós fizemos num espetáculo com um novo sentido. Um desejo para as artes. Eu, se calhar, antes de terminar, Pedro, se me permitires, eu não queria deixar de referir uma coisa que é muito importante, que é este ano nós termos, pela primeira vez, um jovem compositor que vem de outro país. Nós temos feito sempre temos tido sempre essa preocupação de que a escolha dos compositores seja eclética e variada, não ter só, por exemplo, alunos de composição da Escola Superior de Música de Lisboa, ter também alunos que vêm de outras escolas e outras maneiras de fazer música e de pensar a música. E, por exemplo, este ano temos a Inês Madeira Lopes, que é aluna finalista da Escola Superior de Música, mas temos o Carlos Lopes, que é pianista e compositor formado na Escola do Porto, e depois temos o Estevão Chissano, que é um jovem compositor vindo de Moçambique, e isso resultou também de uma parceria com o Instituto Camões de Moçambique. E o Estevão vem de um contexto social, musical completamente diferente. Ele tem estado muito ligado a um projeto incrível que é o Chiquitzi, em que é um projeto de intervenção social e de educação pela arte
E o Estevão, desde miúdo, fez parte desse projeto, depois começou a escrever ou a compor pequeninas peças para eles tocarem nesse projeto do Chiquitzi, e começou a sentir o apelo da criação musical, mas ao contrário, por exemplo, da Inês e do Carlos, não é um compositor que tenha feito um percurso convencional de fazer os estudos num conservatório, depois um curso de composição, e portanto ele traz também uma forma completamente diferente de lidar com o processo criativo, encontra as suas soluções e ao mesmo tempo uma maneira diferente de ver as coisas, não é? Porque nós muitas vezes estamos muito fechados no nosso contexto, no nosso mundo, e portanto o Estevão trouxe mais mundo para este projeto. Em relação à arte, o que é que eu desejo para a arte? Se calhar desejo um bocadinho disto que estávamos a falar agora, que é que a arte possa ter um sentido e que cada vez mais que seja um ponto de encontro num tempo em que andamos todos muito desencontrados, não é? Aquilo que eu sinto enquanto indivíduo é que vivemos num tempo extremamente acelerado e de grandes egoísmos e de grande indiferença, e se calhar para mim, enquanto indivíduo e enquanto pessoa que também está envolvida no processo criativo, o que me preocupa cada vez mais é precisamente essa possibilidade de que a arte e o processo criativo não se esgotem pura e simplesmente na fruição do som, da imagem, do texto, que haja qualquer coisa, uma segunda, uma terceira, uma quarta camada que nós possamos trazer com o facto de podermos também, com aquilo que fazemos, propor leituras diferentes de tudo aquilo que nos rodeia, não é? E de certa forma, na área em que eu estou, gostava que houvesse às vezes um bocadinho uma desaceleração, em que as pessoas parassem um bocadinho mais para terem o tempo de usufruir as coisas, não é? Hoje vivemos tudo muito... Tem que ser 3 minutos ou 1 minuto e meio, tem que ter tudo muito impacto, tem que ser tudo muito imediato. Se não se entende à primeira, então já não é eficaz, já não é válido. Portanto, a validade das coisas é muito contabilizada de uma forma estatística e em função de uma rapidez que, na minha opinião, não é compatível com a importância de refletir e sentir as coisas. E, portanto, o que eu desejo para a arte é que recupere o tempo perdido. Luís, muito obrigado. Muito obrigado, eu.